Amém, queridos? Deus tem cuidado de nós. É, é um privilégio poder estar sendo um vaso nas mãos do Senhor, né? A gente só tem motivo de agradecer. Assim como muitos têm usado esse púlpito aqui, a gente está aqui para receber primeiro, né? Eu recebi muito essa semana em cima dessa palavra e nosso desejo é que vocês recebam também, né? A gente está vivendo uma semana, né? Ou antecedendo uma semana que é um feriado muito importante nos Estados Unidos. Se eu não disser, quase que é o mais importante, né? Tirando o Natal, né? Mas eu queria estar falando um pouco sobre a gratidão. Não vou falar sobre o feriado, tá? Não vou explicar o feriado, porque as nossas crianças elas vão estar apresentando um teatro na terça-feira aqui do nosso jantar, já fazendo a propaganda, né? Vai ser uma bênção. Quem não fez a inscrição, faça. Já tem mais de 400 pessoas, então não perca. Amém? Eles vão estar falando um pouco sobre o Thanksgiving, de como surgiu a história, né? Eu não quero falar sobre isso, mas não há como a gente falar sobre gratidão, né? Lembrando desse feriado, né? Em relação ao que eu acho que na caminhada ele foi se perdendo um pouco. Hoje em dia, quando a gente pensa em Thanksgiving, a gente pensa no quê? Não, a gente pensa no Black Friday mesmo. Não menta para você mesmo. Seja corajoso. Black Friday. Guardou o dinheiro aquele ano todo para chegar no Black Friday e dizer assim, agora eu compro minha televisão. Né? Agora eu compro isso, eu compro aquilo. Mas, queridos, não é sobre isso que eu queria estar falando, né? Claro que envolve o feriado, mas eu creio que, né? Eu não estou falando do mundo, eu estou falando para a igreja, tá? A gente está trazendo ensinamento para nós mesmos. O quanto a gente se perdeu nessa caminhada em relação ao agradecimento, né? Eu acho que se agradece muito pouco. Se vocês forem ver, a gente agradece pouco, por quê? Porque a gratidão parece que ela é uma água com açúcar, assim, meia no meio da igreja. O forte é assim, profetiza, né? Gospe em cima, unge, e não sei o quê, né? E a gratidão parece aquela coisa meio assim, pô, agradecer para quê? Deus sabe. Querido, Deus quer ouvir gratidão, né? Você foi feito para agradecer a Ele, não há outro motivo. Para engrandecer o nome do Senhor, né? Então eu queria estar falando para vocês um pouquinho, acompanhem comigo no boletim, né? O que significa gratidão no dicionário. Que eu acho que muitos sabem, mas né, fui buscar para ver e fala assim: reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor ou um agradecimento. Ou seja, alguém faz algo para mim, né? O que eu devo fazer? Agradecer. Mas se você passou a semana toda trabalhando sozinho num lugar e de repente ninguém te fez nada, a não ser a tua esposa quando chega em casa faz uma comida, e muitas das vezes assim a gente nem agradece. Será que é esse o propósito? De eu só agradecer quando alguém me faz algo? Né? Seria muito pouco, né? Mas a Bíblia ela é muito rica, né? Porque a Bíblia, tudo que a gente vive hoje, alguém já viveu lá atrás. E isso é esperança para a gente, né? Caramba, os homens de Deus passaram por isso, por que que eu, né? Por que que eu não vou passar, né? Então eu queria estar falando um pouquinho com vocês dois versículos aí que vai estar falando sobre a ingratidão, né? Você acompanhar aí, Números 14, 26, fala assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Oh my God. É pesado, né? Deus está indignado com Arão, né? Comentando com Arão e Moisés por causa do povo. Gente, o povo acabou de sair de uma escravidão, né? De 400 anos e de repente eles estão ali recebendo tudo que Deus tinha, não tinha necessidade. Né? E de repente eles se veem olhando para a necessidade. Pô, mas lá tinha carne, lá tinha picanha. Parece muito com a nossa história, né? Aqueles que olham para o Brasil, pô, lá eu tinha empregada, lá eu tinha isso, né? Lá eu tinha um carro melhor, né? E aí a gente esquece do propósito. Deus te trouxe para cá com um propósito, né? Então,
E por essa murmuração deles, eles tiveram consequências. Então, isso é um alerta para a gente. A gente tem que cuidar daquilo que a gente está falando, se a gente está sendo mais murmurador do que grato. A gente precisa colocar nossas anteninhas em pé, né? E isso acontece muito aqui. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Porque não adianta eu falar dos outros a gente tem um exemplo, eu e a Cris. A gente chegou aqui, eu vim primeiro do que ela, e depois de 6 meses ela veio, estava acabando a faculdade. E eu só fui saber disso depois de, eu não sei se 2, 3 anos, que ela tinha essa frustração no coração dela, porque ela veio para esse país. Né? Lá ela tinha tudo, né? Ela tinha os pais perto, a gente não tinha uma condição ruim, né? Mas isso estava no coração dela. Isso estava lá, trazendo uma frustração. E ela se libertou disso, né? Glória a Deus, porque ela foi liberta desse sentimento. Por quê? Porque a gente olha para a gratidão e vê, caramba, Deus tem me dado tanto, cara. A gente recebe mais do que a gente merece. Não é verdade? Então, e de repente a gente está reclamando de tudo. Né? Como casal, né? Estou falando como casal, mas às vezes é o trabalho. Né? A gente esquece de, pô, tu vem aqui, tu chega empolgado, querendo trabalhar, querendo conquistar a América, querendo fazer de tudo. E aí as coisas não acontecem no primeiro ano, porque no primeiro ano tu já achou que ia estar de Porsche, de apartamento na beira da praia, você achou que ia estar bem, porque afinal de contas a América dá dinheiro em árvore, não dá? Dá, eu sei que dá. Só olhar para as mãos de vocês, eu sei que dá. Né? Então. Aí quando a gente olha para isso aí, a gente fala, caramba, Senhor, já estou aqui há 5 anos. E aí já começa. Né? Tô sendo bem longo, né? 5 anos bem longo, porque às vezes é 6 meses. Eu conheci um rapaz esse dia que está aqui há 3 meses, ele falou, cara, vocês trabalham demais aqui, não dá para isso não. Quero ir embora. Eu falei, meu Deus do céu. Mas não é isso. A gente acaba esquecendo do propósito, por que Deus nos trouxe. Ou se às vezes você fala, cara, não tinha nem propósito, eu acordei e me deu vontade de ir para a América. Mas daí você começa a andar com o Senhor e Deus vai te revelando. Cara, eu te trouxe para cá para te quebrar esse vaso e começar a fazer tudo de novo. Né? E outra passagem que está em Lucas 17, 11 e 19, vocês têm aqui. A caminho de Jerusalém, né? É muito conhecida essa passagem. Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tende piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar aos sacerdotes enquanto eles iam, deixa eu ver, é isso mesmo? Enquanto eles iam, foram purificados. 15, perdi. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Que coisa linda, né? A gente olha para a cura desses leprosos, mas às vezes a gente esquece desse cara aí, né? E ele quebrou todos os protocolos, né? Porque ele teria que se apresentar aos sacerdotes. Aqui, eu estou curado, eu posso voltar para o convívio da sociedade. E antes dele chegar lá, ele volta, porque ele recebe a cura na caminhada. A Bíblia não diz quanto tempo, se foi daqui 2 horas, 1 hora, né? Mas eles estão caminhando, de repente tu olha e está curado, né? E ele volta, ele fala assim, não, eu não vou lá não, eu preciso voltar. Porque ele estava condenado. Esse cara estava condenado já. A morte já estava batendo as portas. Ele estava fora da sociedade, ele não tinha mais jeito para ninguém. E de repente ele recebe essa cura, né? E aí a gente precisa a olhar, né? E ver que muitas das vezes a gente quebra esses protocolos. Ah, não, eu vou servir a quem é crente. Eu só ajudo quem é crente, quem é discípulo. Né? Você vê aquela coisa tendenciosa, assim, por que eu vou ajudar um ímpio lá? Por que eu vou ajudar? A Bíblia diz que a gente tem que fazer o bem, não importa para quem. Né? Não importa para quem, eu tenho que fazer bem. Não posso ficar selecionando para quem que eu vou fazer o bem. Ah, o Denis não, faz tempo que ele não almoça comigo, né? Aí o Carlinhos já almoça, está sempre querendo me chamar. Aí a gente fica tendencioso, essas coisas não podem acontecer no meio da igreja. Né? Então,
a gente precisa ser vigilante para que a gente não seja um desses 9. A gente não se esqueça de onde a gente saiu, né? E a gente tem sempre uma necessidade do mais, né? A gente tem mais, e quando a gente não tem, a gente fica ingrato. Às vezes você vai ali no Brand Smart e olha aquela lavadora da Samsung, top, Wi-Fi, não sei mais o que, água quente, água morna, água gelada. Dá até para tomar água nela, se vacilar daqui uns dias. E aí tu olha para tua máquina de lavar lá, que tu põe para lavar a roupa à noite na laundry, ela amanhece lá no quarto de visita, que ela sai quicando, ela tem ataque epilético na madrugada, ela não para no mesmo lugar. E aí você fala, puxa vida, né? Pô, a Thalita tá com uma dessas lá na casa dela. Olha, a reclamação já começou, né? Pô, tá prosperando, né? E eu aqui. Então a gente precisa tomar cuidado de não olhar para trás e ver o quanto Deus já te deu. Nós chegamos aqui que nem arroz de terceira, quebradinho, né? Eu sei que tem uns e outros aí que chegaram com bastante dinheiro, né? Mas a maioria chega desse jeito, quebrado, né? E aí, querido, a gente entra por aquela porta ali, ó, todo quebrado, casamento quebrado, os filhos quebradinhos, trabalho, e de repente a igreja começa a andar, a igreja vai andando e vai ajustando, e o irmão vai servindo, o irmão vai trabalhando, e de repente ele olha e fala, ah, já deu meu tempo, deixa eu levantar voo. E aí quando vê, já está até falando mal de mim, pô, Edinho, não sei o quê. E aí eu falo, uau, e isso machuca o coração. A gente precisa ser trabalhado na alma em relação a isso. Mas, querido, eu fico imaginando se a gente, né? A gente é humano, a gente fica assim com o ser humano. Mas tu imagina com Deus, essa frustração com o Pai. A gente ser frustrado com Deus porque eu não ganhei aquilo que eu tanto mereço. Trabalhei tanto para ter, Senhor, e Black Friday não teve a promoção daquele negócio. Televisão que eu esperei tanto, até dormi na fila, chegou lá, não tinha mais ninguém, chegou outro e pegou. E aí tu até amaldiçoou o cara é filho de Deus, ganhou, chegou antes de você e nem conhece o cara e já amaldiçoou ele, né? Ingratidão. Mas eu não quero falar só desses pontos negativos, né? Eu creio que Deus tem algo para a igreja hoje, que é como que a gente desenvolve essa gratidão. E aí no ponto 1 a gente vai ver aí, né? Como que eu desenvolvo essa gratidão? Ministrando na alma. O salmista lá no Salmo 103:1, ele fala, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa bondade e compaixão, e que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O salmista aqui ele está ministrando primeiro na alma dele. Alma, seja grata. Alma, tem mais. Alma, se não foi agora, vai ser daqui a pouco. Se não foi esse ano, vai ser o ano que vem. Não chegou agora, mas vai chegar. E se não chegar, Deus continua sendo Deus e Ele vai nos sustentar. Então a gente precisa aprender com o salmista, né? De que ele está ministrando na alma dele, por quê? Porque quando você ministra na tua alma, a carne ela tem muito poucas chances. Mas quando eu não ministro na minha alma, quando eu não deixo o Espírito Santo agir, você sai fazendo o que dá na cabeça. Você sai sendo ingrato, você sai querendo comprar o que não pode, né, para tentar ter um momento de alegria, para agradar quem não conhece, né, para que as pessoas vão tomar café na tua casa e falam, oh my God, que televisão é essa? Né? E aí a esposa está assim, não tinha unidade, mas fazer o quê, né? Aí já deu problema, né? Já deu BO. Se a tua alma estiver grata, a tua carne ela vai se submeter, né? Um sujeito grato, querido, é um sujeito bem resolvido. Está sempre bem? Conhece esse cara aqui na igreja que fala está sempre bem? Zé Maria? E aí, Zé? Não, está sempre bem, querido, sempre bem. Cara resolvido, bem casado, os filhos, esposa submissa, prosperando, né, Mila? Glória a Deus.
Provérbios 3:6 fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Né? Salomão reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. Naquilo que é mais difícil aos teus olhos. Pode ser o quê? Uma enfermidade, pode ser uma falta de trabalho, pode ser uma saída de um ministério. Eu não sei o que é. Mas a Bíblia diz que Ele vai endireitar os teus caminhos. É Ele que vai colocar a tua casa em ordem. É Ele que vai colocar a tua família em ordem. É Ele que vai fazer isso. Isso não vem na força do teu braço. Você só vai se submeter. No ponto 2, fala assim: a gratidão muda as circunstâncias. 2 Coríntios 12:7 ao 10 fala assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, né, Paulo estava tendo revelações aqui, me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que coisa linda esse versículo aqui. Porque ele tinha um espinho. A Bíblia não diz qual que é o espinho de Paulo, né? Qual que é o teu espinho, né? Não fala a esposa que tu vai dormir na rua. Não é espinho, não. É uma flor. A esposa é a nossa flor. Né? A gente amanhece todo dia no jardim. Ó, agora é bonito agora, hein? Anota essa aí, Ala. Anota essa aí, quando casar, tu vai te dar bem. A Bíblia não fala o que é, querido, mas às vezes a gente tem esse espinho. Pode ser a imigração, pode ser o trabalho, pode ser alguma coisa que fica lá e tu fala assim: tira isso de mim. Aí tu fica até chato aquela oração. Tira, tira, tira. E às vezes Deus ele não quer tirar. Ele quer que você aprenda a conviver com esse espinho. Ele quer que aprenda você a ser grato com esse espinho. Né? Quando eu tive o câncer, obrigado pelo câncer. Né? Eu não vou agradecer pelo câncer, né? Mas eu agradeço a Deus que no meio dessa situação, né, Geraldo? Deus nos carregou no colo. Deus não deixou faltar nada. Essa deve ser a nossa palavra de gratidão. O câncer ele nunca é bem-vindo. A enfermidade nunca é bem-vinda. Pode ser até gripe, que às vezes te põe na cama. Principalmente os homens, né? Tu ri, né? A gripe põe o cara na cama. 4 dias, Senhor, Jesus vai me levar, meu amor, me ajuda. Cara, é verdade, meu Deus. O cara não consegue nem espirrar, dói tudo. Se é no Brasil, é 30 dias em casa, né? Aqui não tem. No Brasil, tu pede atestado. Tô com um flu, tô com uma gripe aí, 30 dias, né? Meu Deus do céu. Então a gente tem que aprender a conviver com as circunstâncias, querido. Não tem para onde correr. Porque hoje pode ser que seja a imigração. Aí você recebe a cidadania. Glória a Deus, sou cidadão desse país. E amanhã pode ser qualquer outra coisa. E depois você vai ter uma outra coisa. E aí isso não para. Isso é até quando Jesus voltar. Porque a Bíblia diz que a gente teria aflições. A gente ia passar por momentos difíceis. Mas o segredo é como que eu passo por isso, né? Como que eu recebo tudo isso? Recebi a informação, estou com uma doença ruim, e agora? Agora vamos lutar, né? Como a gente fez, como a igreja fez comigo, fez com o Geraldo, nos sustentou, nos carregou no colo. E isso é gratidão, eternamente grato, né? Eu sempre escuto o Denis falando, hoje eu falei com ele falou: Denis, eu lembrei demais de você nessa palavra. Porque é um cara que sempre agradece a chegada dele aqui nesse lugar. Nós somos apenas instrumentos, mas ele agradece tudo aquilo que ele tem vivido aqui. Se você falar com o Denis, 5 minutos você vai ver ele. Cara, eu só agradeço a Deus por isso aqui. Né? É um cara que já entendeu essa gratidão, né? E tem entendido, né, Denis? A gente nunca está nesse processo completo, né? Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando a gente fala essa frase, as coisas já não estão mais no meu controle, as coisas estão no controle de Cristo. Lembra que a gente fala lá no batismo, a gente batiza e fala: não, agora não é mais eu, agora é Cristo em mim. Né? E aí você vai aprendendo a lutar.
João 11, 41 ao 42, é uma passagem muito conhecida de vocês, né? Que fala da ressurreição de Lázaro. E, e me chamou a atenção olhando essa passagem, né? A gente passa. É interessante que quando você vai estudar, quando você vai se aprofundar, você vê uma palavra que você fala, cara, eu nunca pensei nisso aqui, eu nunca vi isso aqui da maneira que eu estou vendo agora, né? E aí vocês conhecem a história, Lázaro morre, depois de 4 dias, né? Jesus é chamado para, né, Jesus chora, né? Sente a perda de um amigo, e aí ele vai lá no túmulo, né? Onde está Lázaro com as irmãs, né? Estou só resumindo. E aí tem esse versículo que está em João 11, 41, 42, né? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles criam que tu me enviaste. Cara, um corpo há 4 dias já devia estar todo acabado, né? Já tinha ido tudo. 4 dias é o bastante para cheirar mal, né? Primeiro dia já está cheirando mal, né? Imagina 4 dias já se foi tudo, né? Mas me chama a atenção aqui que Jesus, ele olha para o Pai, né? Ele olha para cima e fala, Pai, eu te dou graças, né? E aí o interessante, ele fala assim, eu sabia que sempre me ouves, a gente sabe disso, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei. Jesus traz um ensino muito grande aí. E quando a gente agradece, né? A gente traz vida naquelas áreas que a gente está morrendo. Quando você agradece ao Senhor, por pior que seja a situação, aquilo traz vida para você. Aquilo traz ressurreição em áreas que já estão cheirando mal. Porque Jesus poderia sempre, traz ele para fora. Ele é Deus, né? Jesus poderia fazer tudo. Mas para ensinamento do povo, ele fala assim, eu vou te agradecer, Pai. Né? Ele não precisava, mas ele trouxe um ensinamento para a gente. Toda vez que a gente está nessa situação difícil, né, nessas situações difíceis, a gente deve sempre agradecer ao Senhor. Porque é Ele que vai restaurar a tua casa, é Ele que vai trazer vida, é Ele que vai te dar um trabalho, é Ele que vai te sustentar nesse país, é Ele que vai abrir portas onde não existe porta. Todo mundo está falando que não existe mais lei, não existe mais nada, o presidente. Querido, o presidente, quem manda no presidente é o Senhor. Quem manda nesse país é o Senhor. Quem manda no nosso Brasil é o Senhor. Deus vai fazer do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero. Eu gostaria de ter chego aqui e receber meu documento no primeiro ano. Levei 11. Deus continua sendo Deus, sentado no trono dele. Agora, me pergunta se nesses 11 anos eu fiquei mendigando na rua. Nunca. Porque o justo não vai passar por isso. A Bíblia já diz isso. E eu sei que tem lutas aí na tua vida, que tem coisas que a gente precisa trabalhar no nosso coração. Tem dificuldades? Claro que tem. Se for perguntar para cada um aqui, cada um vai enumerar uma, ou 2, ou 3. Mas a gente tem a oportunidade de estar aqui agradecendo ao Senhor. A gratidão traz contentamento. Filipenses 4:11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me toda e qualquer situação. Uau! Isso é ensinamento, né? Aqui está falando que Paulo aprendeu. Se ele aprendeu, nós também podemos aprender. Aí entra essa frase do Zé Maria, está sempre bem, né? É claro que a gente tem que ter sinceridade de coração, né? Porque o irmão, ele está aí para isso. Cara, eu não estou bem, né? Cris me bateu, não sei o que eu faço, se eu saio de casa, se eu não saio, né? Aí o irmão sempre vai chegar e vai me dar um conselho, né? Ela não bate não, viu, gente? Ela me ama demais. Essa frase aí, repete comigo essa frase aí. A prosperidade não é ter tudo, mas sim não ter falta de nada. Querido, isso é prosperidade. Não é ter mansões, carros, fazendas e não sei o quê. Se fosse assim, rico não teria depressão, não teria problema, não estaria, né?
E na hora que eles mais precisam, ele fala, oh meu Deus, me ajuda. Né? A prosperidade é você poder deitar no teu travesseiro e dormir, querido, tranquilo. Sabendo que tem uma situação ali que está complicada, mas você entrega para o Senhor. Né? É o que a Cris passou aí quando eu estive lá no hospital em coma lá. Ela chegava em casa, deitava e falava, Senhor, meu marido está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. A minha vontade é que ele fique. É, né? Ok. Só para ter certeza, né? Só para ter certeza, né? É que ela olhou muito séria para mim agora. Não ia achar nada melhor também, né? Então... ah, não ia mesmo, querido. Com toda humildade. Com toda humildade, né? É, mas essa é a verdadeira prosperidade, essa vida simples que faz com que você... Né? Não estou falando que é contra você ter dinheiro, tá? Eu gosto de dinheiro, viu? Você não gosta, eu gosto, não quer dar para mim. Mas é como que você vive com esse dinheiro, né? É o dinheiro aquele que te faz cada vez trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. E aí quando for para desfrutar, eu já estou um caco, né? Estou só todo quebrado. 95 anos querendo desfrutar a vida, é complicado, né? Onde você estiver, não importa o que você estiver passando, agradeça. Agradeça, agradeça. Então lhes disse, Lucas 12:15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Glória a Deus por isso. Porque a gente não precisa ficar adquirindo bens para agradar o coração de Deus. A gente precisa ser quem a gente é. Né? A gente precisa fazer discípulos, nunca esquecer da nossa missão. De fazer discípulos. E de ser na minha casa um sacerdote. De fazer com que os meus filhos olhem para mim e falem, aí está um homem de Deus. Para que a Vitória olhe para mim, que o Nicolas olhe para mim, né? Fala, não, a Vitória olha e fala assim, não, eu quero um marido de igual para mais. Não pode ser menos do que meu pai. Né? Eles têm que olhar para a gente como referência, como modelo. E esse é o grande desafio da gente, né? A prosperidade deriva da gratidão, né? A gente tem falado isso aqui, né? Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Agora troca essa palavra aí, grato, fiel por grato. E leia aí para mim, por favor. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Querido, se você não é grato com aquilo que Deus te deu hoje, como é que Deus vai te colocar mais coisas na tua mão? Como? Se você está com... Não tem faltado nada, né? É o povo aqui no deserto. Não tem faltado nada. Mas você só reclama? Tu acha que Deus... Bom, eu não vou falar de Deus, vou falar da gente, né? Se o Nicolas reclama toda vez que eu dou um tênis para ele, qual que é o meu interesse de dar um tênis melhor que eu paguei 50, vou pagar um de 80 para ele agora, né? 70, um exemplo. Não há prazer nisso. Mas quando Deus olha para você e Deus te confia algo que é pequeno, né, aos nossos olhos, e a gente está sempre com aquela ingratidão, né? Você tem aquele carrinho ungido lá e você só reclama. Carrinho ungido, só olha para tudo quanto é lado. Onde você vai, tem que botar papelão de baixo, porque suja o driveway do irmão, suja o driveway da casa que tu trabalha. Suja. E aí fala, Deus, eu te louvo por esse carro. O que foi, Kelly? Eu te louvo por esse carro, Senhor. E Deus, rapaz, eu já ganhei uma caminhonete aqui nesse país que eu te contar rapidamente. Ganhei a caminhonete do irmão e eu falei, cara, glória a Deus. Eu ia para a igreja de carona, né? Às vezes ia com o Marciano e com a Nilka, né? E aí eu ganhei uma caminhonete. Eu falei, agora já estou prosperando na América. A caminhonete não era tão velha, acho que era 1923, né, mais ou menos, né? Era uma Ranger, ela era... A placa era até antique, não pagava mais seguro, não pagava mais nada, de tão velha que estava. Aí uma vez eu peguei ela para ir para a igreja e eu dei uma carona para o pastor, né? Só que ela tinha um furo bem no carona, assim, ela tinha um furo
e dava para ver o chão. E aí tinha um tapete assim, e o tapete rodou para o lado e o pastor olhou para mim e falou: estou a ver o chão, estou a ver o chão. Eu falei: pastor, bota o tapete para o lado que você não vai ver mais. Rapaz, glória a Deus, né? E a Cris também dirigia aquela caminhonete. Quem te viu, né, amor? Mas, cara, a gente sempre tentou fazer esse exercício da gratidão, né? E aí Deus foi nos ajudando. Mas glória a Deus por aquela caminhonete, que ela me levava para a igreja. Deixou a Cris a 95, é. Mas, mas assim, eu conseguia ir para a igreja, não conseguia voltar às vezes, mas eu ia. Eu chegava lá, eu glorificava o Senhor, Deus, obrigado, porque eu cheguei. Para voltar, eu já levava uma cordinha atrás. Eu falei: Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe. Agora para levar, o Senhor envia um anjo aí. Glória a Deus. É gratidão, querido, faz parte, tem que agradecer, né? E aí eu quero concluir, né, dizendo que a gratidão ela deve fazer parte do caráter do discípulo. Devemos nos exercitar e olhar para o que Deus já fez por você. Trocar a reclamação por gratidão. Eu creio que todos nós temos um motivo de olhar para trás e dizer para Deus: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nesse país. Né? A gente pode dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E a gente pode ser a mão de Deus na vida de alguém que está chegando, né? Que está passando por uma luta, uma dificuldade, fala: Deus, me usa aqui, né? Conta a tua experiência de vida. Eu sei que às vezes as pessoas, todo mundo tem uma coisa para contar da América, mas conta a tua experiência, né? Seja grato por aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus ainda vai fazer. Mas essa palavra ela não pode sair do nosso coração, ela tem que ser uma marca do discípulo. Não tem coisa mais linda de você olhar para uma pessoa e falar: cara, esse cara é... Né? Eu estava trabalhando num apartamento em Miami, ali no Bal Harbor, né, em Aventura, e tinha um cara lá que, o cara uma simplicidade, conversando e tudo, e depois eu fui saber com um irmão lá que ele já jogou futebol, ele jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Vasco. E aí, só que ele não falou nada, né? Aí eu vi os vídeos dele no YouTube, eu falei: caramba, né? Ele falou: cara, eu perdi tudo que eu tinha, joguei na Itália, joguei não sei aonde, mas eu não troco nada por aquilo que eu estou vivendo com Jesus hoje, né? Macacão de pintura, cheio de tinta. Eu falei: cara, ele falou: cara, eu não troco nada, porque aquilo que Deus tem me dado hoje, Ele reestruturou a minha família, meus filhos, estou aqui nesse país, né? Faço parte de uma igreja, então, cara, que lindo que você é, a gratidão desse cara, né? Por tudo aquilo que ele já viu, porque ele teria motivos para dizer: cara, eu sou grato, mas, né? Poxa, Deus não me deu isso, Deus me tirou aquilo, né? Então, isso é marcante. Quando a gente tem isso no nosso caráter, isso marca as pessoas. Gratidão. Seja grato. Dando graças, né, aqui em Efésios 5:20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. As bênçãos, elas não vêm para te fazer melhor. Deus não te abençoa por mimar você. Nós não merecemos nada. Ele te abençoa para que você o reconheça, que o nome dele seja exaltado. Não somente um dia do ano. Não somente num Thanksgiving. Deus não te dá as bênçãos só para, não, eu vou dar porque ele merece, ele fez isso. Cara, a gente não merece nada. Deus dá as bênçãos para a gente, para que a gente olhe e fale assim: foi Ele que nos deu. Foi Ele que me deu. Aonde eu cheguei foi porque o Senhor me carregou no colo. Porque senão a gente vai ficar muito mimado, a gente só vai fazer as coisas, né? Nicolas, põe o lixo lá fora, o que eu ganho? Né? Faz isso, o que eu ganho? Não, você não tem que ganhar nada, né? A Cris me ajuda nesse processo, porque às vezes eu já quero dar todo o meu dinheiro, né? Fez isso, fez aquilo, né? Aí assim, não, você faz isso porque você ama servir o pai e a mãe. Você ama ajudar em casa. E Deus faz assim com a gente. Ele nos dá as coisas para que a gente reconheça que o poder é dele, isso não é da gente, né? E eu sou muito grato pela igreja, eu sou muito grato, né, por vocês. E eu creio que o ministério sempre reconhece isso através dos pastores, né? O Márcio e o pastor Marciano. Ele sempre reconhece
o serviço da igreja. E isso é tremendo. Porque é aquilo que o pastor Marciano falou. Eles não fazem a igreja sozinhos. Nós precisamos deles e eles precisam da gente. A gente precisa do grupo de louvor, a gente precisa da recepção, a gente precisa de todos os ministérios. É uma engrenagem, né? E isso eu vejo neles, né? Eles sempre reconhecem, né? Eles sempre reconhecem esse serviço que a gente presta aqui. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores, das pastoras, né? Que todos os eventos a igreja ajuda, né? A igreja participa disso. Isso é gratidão, né? Porque aquilo que a gente faz para o Senhor, a gente faz em serviço das pessoas, a gente está fazendo um jantar para que as pessoas venham, né, desfrutar desse tempo, mas é como se fosse para o Senhor, né? E as pessoas vão sair daqui impactadas. Então, eu louvo a Deus porque essa palavra ela passou por mim primeiro, eu preciso crescer muito, né, ainda, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, a gente poder dividir esse púlpito com os pastores e poder ministrar na vida de vocês, assim como a gente foi ministrado, né? Então, essa é a palavra que eu tinha para a igreja, eu, né, glorifico a Deus por vocês. Nós ainda temos uma caminhada longa, né? Mas Deus está nos sustentando a cada dia. Amém? Eu amo vocês, queria orar por vocês e o pastor Marciano pudesse também estar fazendo uma oração. Amém, queridos? Baixa sua cabeça aí onde você estiver, se o grupo de louvor quiser vir para cá. Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã, Pai. Te agradecer porque nós estamos vivendo aí as vésperas de um feriado tão importante, Senhor Deus, e que muitas das vezes a gente se esquece o real sentido da gratidão, Senhor. Eu não posso separar somente esse dia para te agradecer, Senhor, porque em todos os dias, Pai, nós temos motivos para dizer o quanto o Senhor é na nossa vida, Pai. Nos ajude, Deus, nos lembre, Espírito Santo, se porventura existe algum resquício de ingratidão, de murmuração, Senhor Deus. Pai, nos ajude a combater isso, Senhor Deus. Nos ajude a viver isso, Pai, na nossa alma, Senhor. Que a gente possa primeiramente ministrar na nossa alma, Senhor. Que a gente possa realmente entender a essência do que é a gratidão. A gratidão, ela é libertadora, Senhor. A gratidão, ela traz vida, ela traz esperança, Senhor. Ela nos impulsiona, Senhor Deus, a ver um futuro melhor, Pai. Porque nós queremos andar conforme o Senhor andava, Pai. Em tudo o Senhor agradecia ao Pai, em primeiro lugar. Não tinha essa necessidade, porque Tu és Deus, Tu era Jesus, o Todo-Poderoso. Mas o Senhor trazia ensinamento para a gente, agradecendo a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela igreja, Senhor. Obrigado pelos ministérios. Obrigado porque nós estamos no caminho certo, Senhor. Ainda que muitas das vezes com lutas, com dificuldades, Senhor. Obrigado pelas dificuldades, porque elas têm nos feito crescer. Elas têm feito nos tornar mais musculosos espiritualmente, Senhor. Deus, no nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, Senhor. Deus, que essa palavra, que essa gratidão venha ser, Pai, como tudo no coração, Senhor Deus. Ela vem exalar no coração, Deus. No nome de Jesus, Pai. Te louvo e te agradeço por tudo, Senhor Deus. Porque Tu és fiel. Nada tem nos faltado, Senhor. E se porventura, Pai, tiver alguém passando alguma necessidade, faltando algo, Senhor. Deus, que a gente possa ser esse canal para ajudar e para abençoar, meu Deus. No nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Paizinho. É assim que nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor.